Bom, pessoal, continuando aqui a análise que eu estou fazendo, né, do Evangelho de João, capítulo por capítulo, eu vou mostrar mais uma coisa interessante aqui. Esse vídeo eu vou deixar público porque envolve um pouco aquilo que eu já mostrei na análise crítica, mas aqui é um outro tema, mas aí vocês vão associar uma coisa com a outra, tá bom? No segundo capítulo de João, ele narra o que é considerado um dos primeiros milagres de Jesus, que é transformar água em vinho lá nas bodas de Canaã. Isso aqui também eu já mostrei na análise crítica, né, que lembra muito Baco, né, Dionísio, deus do vinho lá dos romanos. Mas enfim. Mas durante a passagem, Jesus chama sua mãe de uma forma insólita, né, de mulher. O que não é muito comum na cultura judaica. Ele fala: mulher, o que há entre mim e ti? Algumas bíblias traduzem até diferente essa frase, mas é basicamente isso, né? O que tem entre eu e você, mulher, que ainda não é chegada a minha hora. A expressão o que há entre mim e ti é frequente, né, no Velho Testamento, sempre envolvendo discórdia, quando alguém está brigando com alguém. Por exemplo, aqui Jefté, ele enviou mensageiros aos filhos de Amon, dizendo: o que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar, né, brigar contra a minha terra? Então ele vai brigar lá com os filhos de Amon, então ele usa a mesma expressão: o que há entre eu e você? Aqui no segundo livro de Samuel também, Abissai, filho de Zeruia, fala para o rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Aí o rei fala: o que eu tenho convosco, filho de Zeruia? Ou seja, eles estavam ali numa disputa, numa discórdia, e ele usa a mesma expressão. E aqui em Reis também, um exemplo. Ele fala assim: então ela disse a Elias, aquela mulher que o profeta estava na casa dela, quando o filho dela morre: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para me trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Que ela ficou brava, que o filho dela morreu, ela usa a mesma expressão. Então o primeiro ponto é curioso isso, né? Por que Jesus usa essa expressão ali com a mãe dele? Ele estava nervoso com ela, havia alguma discórdia, eles estavam brigando, ele estava bêbado porque era uma festa, o que estava acontecendo? Porque não é uma expressão comum de um bom trato, né? Alguém chegar para sua mãe e falar: o que eu tenho contigo? E o termo ali mulher em grego é guné, esse termozinho aqui, ó, que é literalmente mulher em grego, não tem muito sentido diferente. Mas que nem nós já falamos aqui nesse canal, o Novo Testamento foi escrito em grego utilizando-se equivalentes para termos em hebraico. E guné é o equivalente do termo hebraico Ishá. Ishá no Velho Testamento é literalmente mulher ou esposa no hebraico. Mas nunca é aplicado a uma mulher que você sabe o nome. Se você sabe o nome, por exemplo, da sua esposa, é Rebeca. Então Isaac disse a ela: Rebeca, venha cá. E não mulher, venha cá. Porque se você sabe o nome, você não vai chamar sua esposa de mulher. Exceto quando é uma mulher adúltera ou que cometeu algum ato não muito correto. Que nem, por exemplo, deixa eu mostrar primeiro aqui a terminologia para vocês aqui, ó. Ishá. Deixa eu tentar centralizar aqui para vocês verem, ó. Ishá. Tá vendo? Ó, pode ser usado para adúlteros, qualquer mulher. E dentre outras definições, é engraçado que tem essa mesma definição aqui, ó, que também é aplicado para mulheres adúlteras ou que cometeram algum erro. Então, por exemplo, ó, vamos ver dois exemplos aqui no Velho Testamento. Ó, Samuel: então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, Betseba, e ela veio. E Davi se deitou com ela, lembrando que Betseba ainda era casada com Urias. Então voltou para a sua casa e a mulher concebeu. Então você vê que aqui o autor utiliza o nome mulher. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Em vez de usar o nome dela, né, a Batseba, eles usam um termo. E no próprio Evangelho de João, apesar disso aqui ser uma períscope, né, que é posterior, que provavelmente não é do mesmo autor, mas alguém colocou aqui em João, a períscope da mulher adulta, vocês veem que quando Jesus perdoa a mulher adulta, ele fala para ela assim: ó, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então ele usa a mesma expressão, mulher, porque era uma mulher adúltera. Então é curioso isso. Agora, qual a ligação que tem isso com a análise crítica aqui do canal? Que nem eu já mostrei aqui a história de Jesus, se a gente for tomar como base hipotética que ela possa ter sido tomada da história de Yeshua ben Pandira, que era uma mulher chamada Maria, que adulterou com um soldado romano chamado José Pandira, a gente tem algumas estranhezas que restaram no Evangelho, algumas pistas estranhas. Que nem, por exemplo, Marcos chama Jesus de filho de Maria, o que não é típico da cultura judaica, a não ser que o pai fosse desconhecido. José só aparece a partir dos outros evangelhos, não em Marcos, que é o mais antigo. Mateus coloca 4 mulheres na genealogia de Jesus que tiveram um comportamento não muito correto para a época. Inclusive uma prostituta, uma outra que adulterou. Eu já mostrei isso na análise crítica, quem quiser dar uma olhada aí no canal. Também é estranho, porque primeiro que não é comum colocar mulheres em genealogia no judaísmo. E ainda mais que essas 4 mulheres tiveram uma reputação ilibada, digamos assim, né? Ou não muito ilibada, perdão. É como se Mateus quisesse dizer: olha, se essas mulheres cometeram erros e geraram reis,
Então Maria também pode. Lucas, eu também já mostrei aqui no canal, diz que Jesus se zangou a ser chamado de filho de José, quando ele faz lá, quando ele inicia o seu ministério, que ele lê lá um trecho do profeta Isaías, as pessoas ficam maravilhadas. Daí quando chamam ele de filho de José, começa uma discussão. Também é estranho. Por que ele se zangou? Porque com um momento de maravilha se tornou numa briga bem grande. E por fim, João cita uma frase estranha, né, durante uma discussão. Quando Jesus está lá discutindo com os fariseus, eles estão discutindo sobre paternidade. Eles estão falando que são filhos de Abraão. E Jesus diz que eles não são filhos de Abraão, porque senão eles fariam as obras de Abraão. Aí eles começam a trocar ofensas e os fariseus falam: nós não somos nascidos de fornicação. Muito estranho, né, falar um negócio desse num contexto que não tem nada a ver, né, como se fosse uma indireta. Aí Jesus se revolta e fala: vocês são filhos do diabo. Que a discussão vai ficando tensa. E por fim, Jesus, né, utiliza a mesma expressão de mulher na cruz, quando ele está lá sendo crucificado. Ele vê ali a sua mãe, o discípulo a quem ele amava, e ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Então é engraçado que ele usa 2 vezes esse termo mulher, que não era comum da cultura judaica, não era típico. E lembrando que aqui no primeiro contexto das bodas de Canaã, ele usa uma expressão estranha, né? Que tem eu e tu, entre mim e ti, né? Entre eu e você. Que é uma expressão que geralmente é aplicada em discórdia, quando as pessoas estão discutindo ou estão brigando. E aí no meio da discórdia, né, digamos assim, no momento de não muita animosidade, ele chama ela de mulher. E depois na cruz também, quando ele já está lá quase morrendo, ele chama ela de mulher. Então, por que será que ele chamou Maria de mulher? Analisem aí, tirem suas conclusões, tá bom? Ah, e só mais uma coisa antes que eu me esqueça. Quem puder ir lá no vídeo lá de inglês que foi dramatizado por uma amiga americana, dar um joinha, um like, vai estar ajudando, tá, pessoal? Quem quiser comentar, por favor, comente em inglês. Quem não souber inglês, usa o Google Tradutor ou me pergunta. É uma forma também de dar uma forcinha, ajudar, né? Não custa nada, é gratuito, tá? Não custa nada. E eu vou dar continuidade também fazendo mais vídeos sobre esses temas aqui, que eu estou agora analisando o quarto evangelho. Só que muitos eu vou deixar naquela playlist, tá? Para os membros. Quem quiser fazer parte da lista e ser membro, ainda está o mesmo valor, R$10 por mês. Só me mandar uma mensagem. O meu número de telefone é o mesmo número do meu Pix, tá bom? Aí vai entrar na lista e ter acesso a todos os vídeos, tá? Eu já tenho quase 100 vídeos lá nessa playlist, tá bom? Paz a todos.